gente! Hoje o vídeo é de resenha e eu vou resenhar pra vocês esse livro, A Cor do Leite. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo porque ajuda muito o canal a crescer, tá? E vamos começar. A Cor do Leite é esse livro dessa escritora Nell Leeson. Eu recebi ele na minha primeira caixinha do Scoop e eu vou trazer pra vocês as impressões que eu tive dele. O livro, ele é muito bonito, ele tem essa fotografia de uma mulher branca com o cabelo na cor do leite, e isso é dito no livro inteiro, descrevendo a protagonista, que se chama Mary, dessa forma. Então eu achei muito apropriada, a capa ficou perfeita. Ela é enveludada, gostosa de pegar, a diagramação dela é muito boa, vocês podem ver. O livro é curtinho e ele é todo escrito na primeira pessoa. É a própria Mary que está contando a história dela. Então, assim que eu comecei a ler, eu percebi que a escrita era diferente. Vou mostrar pra vocês uns detalhes. Observem o início das frases, elas estão em letra minúscula e tem uns pontos e para separar algumas coisas. Então, assim, esses erros, né, ortográficos, isso tudo é para indicar que Mary é uma pessoa que acabou de ser alfabetizada. Eu esperava até mais erros, do tipo erros gráficos mesmo, ortográficos, né, de palavras escritas erradas, mas isso não acontece no livro, você não encontra isso. Então, a história da Mary é que ela é uma pessoa simples, de origem simples, filha de fazendeiro. A família dela tem uma fazenda, né, o pai e a mãe, e tem o avô dela que mora nessa casa também, e mais 3 irmãs. Então ela é a irmã mais nova, e ela nasceu com um defeito na perna. Então, assim, ela não é tão rápida como as irmãs, ela não consegue correr tão rápido, ela não consegue fazer todas as tarefas da fazenda tão rápido, e isso deixa o pai delas com muita raiva. O pai já é aborrecido por ter tido só filhas mulheres. Ele queria ter tido filhos homens porque eles ajudam de verdade na fazenda. Então, ela tem um péssimo relacionamento com o pai. Dentre as filhas, ela é a mais violentada fisicamente e agredida por palavras pelo próprio pai. Então, assim, a gente tem todo esse cenário conturbado da família dela. E ela não conhece mais nada. O que ela conhece é aquilo ali, a fazenda. Se ela sai da fazenda é pra ir pra igreja e pra voltar pra casa. É isso. A história começa contando essa rotina delas e do tanto que ela ama o avô. O avô, ele é um personagem muito importante no livro, porque é com quem ela se identifica e ela troca confidencialidades, assim, alguns sentimentos, sabe? Mas Mary, de uma forma geral, ela é uma mulher muito fechada. Ela começa a redigir a história dela a partir dos 14 anos. Ela diz que ela tem 14 anos, que em breve vai fazer 15 anos. Então ela é uma menina super nova, super nova, que tá acostumada com essa lida da fazenda e tudo mais, cuidar dos campos, pra arar, pra plantar, pra colher. Então ela tá acostumada com isso desde criança. E o que acontece? O avô dela, ele sofreu um acidente, ele caiu de um monte de feno e quebrou a coluna. Então ele é paralítico e ele depende dos outros para ir para uma cadeira, para depois voltar para a cama, para comer. E muitas vezes a gente vê brigas de família relacionadas a isso. Então, assim, aí a história dela é o seguinte: ela tem essa rotina dela e de repente o pai dela chega pra ela e fala que ela vai passar um tempo na casa do pastor, lá de onde elas moram, pra cuidar da esposa do pastor, porque ela está doente e ele precisa de ajuda, e que o pastor vai pagar ele pra que ela fique na casa dele, trabalhando pra eles, né? E principalmente fazendo companhia Gente, desculpa se vocês estão ouvindo algum barulho, é meu gato que tá cavando aqui nas caixinhas. O que acontece? Ele faz um trato com o pai da Mary para que ela vá para casa dele e cuide da esposa dele. E a esposa dele, ela tem um problema de longa data de coração. Então, assim, e ela já tá num nível que os médicos não têm muito o que fazer, é literalmente esperar a hora dela.
enquanto isso, as outras pessoas em volta dela vão vivendo e tudo mais, e né, não tem o que fazer. Aí a história é essa, e o que acontece com ela dentro dessa casa. Então, eu tenho que avisar vocês, eu pensei até em dar spoilers aqui, mas eu acho que não é necessário eu dar spoilers desse livro. Ele começou muito bom, a escrita é muito gostosa de ler, eu li ele extremamente rápido, mas quando você chega no meio do livro, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Quando eu cheguei no meio do livro, eu percebi o que ia acontecer, porque desde o início, a Mary dá indícios de que a gente vai ver alguma tragédia, alguma coisa, e que ela tá tentando contar o lado dela de tudo isso. Então, mas quando chega no meio do livro, você já sabe o que vai acontecer, porque você já começa a ver todos os sinais. E aí, pra mim, foi isso aqui, ó. Por quê? Porque esse livro trata dois temas que eu detesto. Então, é algo pessoal meu. Eu detesto e eu fujo desse tipo de temas. Eu, às vezes, até consigo tolerar esses temas quando eles são rápidos ou breves menções, que não é o caso desse livro, que trata esses dois temas de uma forma forte e recorrente, que é estupro e abuso, seja abuso sexual ou abuso com idosos. E isso acontece muito no livro. O avô de Mary, ele sofre muito abusos do próprio pai da Mary, sabe? E isso porque nem fica exatamente claro se eles batem ou não no avô dela, mas ele sofre abusos de outras formas, e é claro isso. E eu fico com muita raiva quando leio essas coisas. Então, assim, estupro não é uma cena de estupro, tipo, são muitas cenas, e é uma atrás da outra. Então, assim, então esse livro me deixou muito desconfortável, e pra mim já tirou meu gosto da leitura, porque não foram pontuais, foram recorrentes, e muitas, e eu senti o tanto que a Mary foi injustiçada nessa história toda, sabe? E o final o final do livro é o que se espera de uma cidade pequena, entendem? Não vou dar spoilers, não se preocupem, então se vocês quiserem ler, tenham isso em mente, que tem essas cenas. Então, inclusive, tem alguns comentários atrás de alguns lugares que eles falam, eu vou ler um pra vocês. De Tocar o Coração, A Cor do Leite é uma leitura maravilhosa, um romance belo e leve, mas com sentimento do que parece caber em suas páginas. Eu discordo completamente. Ele não é um romance belo e muito menos leve, sabe? Não tem beleza nisso. E sim, a escritura retrata muito o poderio masculino em cima das mulheres, sabe? Principalmente em comunidades pequenas, onde os pais são chefes da família e eles fazem a lei. É a minha casa, você vive debaixo do meu teto e é isso aqui e acabou. Então, assim, você tem a sensação de que praticamente ao longo do livro, praticamente que a Mary foi vendida, sabe? E as atitudes que esse pastor, o Sr. Garham, toma em relação a Mary e principalmente em relação a Mary, são muito abusivas e absurdas, sabe? Não é sem cabimento. Tem vários outros personagens, eu achei muito interessante como a escritora fez cada uma das irmãs, porque são 4 irmãs no total, né? A Mary, a Hope, a Violet e a Beatriz. Cada uma delas tem personalidades completamente diferentes. Por exemplo, a Hope, ela é mais ligada em questões materiais. A Violet, ela é mais pra frente com os meninos. A Beatriz, ela é mais ligada com Deus, apesar de nenhuma delas saberem ler. Então, a casa da família da Mary, ninguém sabe ler. Só a Mary que aprendeu ali. Então, e ela, depois de aprender a ler, ela escreveu a história dela. Então, assim, é um livro tocante, sim, te deixa muito indignada, sim, com certeza, por tudo que acontece com ela e com as pessoas em volta dela. Então, assim, se vocês têm essas ressalvas como eu tenho em relação a esses dois temas, eu não aconselho a leitura. Agora, se vocês querem conhecer a história, essa escritora, a escrita é muito boa, eu não posso negar isso, mas a história não funcionou comigo por causa disso que eu falei pra vocês. Então, eu não tenho como dar outra nota a não ser o selo Margarida,
que eu vou deixar aqui pra vocês na tela, que é a nota regular das minhas resenhas. Então, infelizmente, a minha primeira leitura da Caixinha do Scooby não foi tão boa para mim. Eu já estou lendo o outro livro, que é do Nicholas Sparks. Eu vou trazer pra vocês. Coloquem aqui nos comentários se vocês leriam ou não leriam esse livro, se vocês já leram, porque não é um livro novo, pelo que eu vi, ele já foi lançado há um bom tempo. Então, me contem tudo que vocês acham, ou se vocês querem ler, tá bom? E tchau, gente! Até o próximo vídeo!